Retomando o estudo do nosso livro Obras Póstumas, nós estamos no capítulo que trata dos desertores, e no estudo anterior nós vimos algumas colocações de Kardec a respeito de muitos daqueles que se aproximam da doutrina espírita, mas por um motivo ou outro acabam desistindo de se integrarem, né, com os seus ensinamentos, com sua proposta reformadora. E ele trouxe vários exemplos para nós. O mais comum era que na época as pessoas começavam então a se divertir com os espíritos, né, com o trabalho que era feito dentro das reuniões mediúnicas, faziam as evocações, lançavam perguntas fúteis, perguntas pessoais, algumas vezes respondidas, outras vezes ignoradas. E quando as pessoas se aproximavam, olha, o Espiritismo dá para nós a possibilidade de conversar com os espíritos. Aí as pessoas correm, eu quero conversar com o espírito. Aí vê que a conversa não é interessante, ou a conversa não acontece, então ela acaba se afastando. Então esse é o início, o mais comum. Depois, aqueles que se interessam pelo fenômeno, e depois o fenômeno perde o interesse. Há aqueles que Kardec coloca que são realmente espíritas, mas que acabam se desiludindo no decorrer das suas atividades, acabam fraquejando, acabam observando conflitos nas suas atividades, então acabam inevitavelmente se afastando. Por isso, então, várias situações que fazem com que as pessoas se distanciem. Mas aqueles que são verdadeiros espíritas, que diante das dificuldades, diante do trabalho, diante dos estudos, diante da sua própria necessidade de transformação, se mantêm perseverantes, esses têm ali então aquele futuro que é esperado como proposta fundamental pela própria doutrina. E aqui no último parágrafo ele coloca para nós: nada pois temamos, o futuro nos pertence, a nós que nos consideramos verdadeiros espíritas. Deixemos nossos adversários debaterem-se sobre o amplexo da verdade que os ofusca. Toda a oposição é impotente contra a evidência, que triunfa inevitavelmente pela força mesma das coisas. A vulgarização universal do Espiritismo é uma questão de tempo, e neste século o tempo marcha a passo de gigante, sob a impulsão do progresso. E aqui Kardec traz para nós uma referência ao século XIX, falando que naquele tempo o Espiritismo já avançava significativamente, e agora nós no século XXI temos a possibilidade da mídia, a quantidade de centros espíritas, as publicações que são feitas, uma quantidade enorme de informações a respeito da doutrina espírita, se encontra à disposição das pessoas. E mesmo assim nós encontramos aqueles que são seguidores ou são estudiosos, estudantes da doutrina espírita, bem como temos aqueles que são simpatizantes da doutrina espírita. Nós lembramos sempre que o aprendizado autodidático, ele se dá de uma forma fragmentada. Então as pessoas aprendem um aspecto da doutrina espírita por um livro que recebeu, por um filme que assistiu, por uma palestra que ouviu, mas ela, pelo fato de não ter um estudo constante e abrangente dos ensinamentos espíritas, ela acaba aprendendo apenas um aspecto. Então nós temos pessoas que nós dizemos assim: você é espírita? Ele vai dizer: sim, sou espírita. Por que você é espírita? Porque eu tive uma perda na família e aí então eu encontrei consolação no espiritismo. Então para ela o espiritismo se resume naquela experiência que ela vivenciou. Para outros, eu estava muito doente, aí eu fui no centro espírita, fiz um tratamento. Para ela o espiritismo se resume naquela cura que ela vivenciou. Para outros tem os fenômenos, para outros tem experiências mediúnicas, pessoais, para outros tem livros científicos que acabou lendo. Então cada um vai aprendendo um pouco. E diante dessa fragilidade ou dessa superficialidade dos ensinamentos, qualquer tipo de experiência mais intensa que ela viva na sua vida pessoal faz com que ela ou busque novas respostas ou acabe desanimando em cima daquilo que ela viveu, porque ela aprendeu um aspecto do espiritismo e de repente viveu uma coisa diferente. E aí então uma grande dificuldade, porque ela teve uma perda de um ente querido, ela encontrou consolação através das explicações da vida após a morte, das comunicações com os espíritos. De repente ela sofre uma desilusão amorosa, sofre um desemprego, sofre qualquer outro tipo de problema de outra natureza, e aí então ela fala assim: bom, o espiritismo já não serve mais para mim.
a menos que ela seja perseverante e continue buscando respostas que ela precisa. E isso acontece não apenas dentro da doutrina, isso acontece também dentro de outras religiões. Vocês se lembram que eu coloquei para vocês fiz uma colocação de uma reportagem que foi feita numa revista de circulação nacional, não me recordo agora qual delas que é, e falava sobre a migração de pessoas para as religiões. E aí fizeram um círculo das várias religiões, desde a religião católica, das evangélicas, das religiões de tradições africanas, como candomblé, umbanda, passando pelo espiritismo, passando pela religião muçulmana aqui no Brasil também, e mostrava de que forma que as pessoas faziam migrações entre essas religiões, quem eram essas pessoas, se eram homens, se eram mulheres, e quais as causas que faziam com que elas mudassem. E aí mostrava que uma pessoa estava desempregada, ela precisava desesperadamente de ajuda, então ela se apega a Deus. Aí ela é convidada para uma igreja, ela vai para essa igreja. Chegando lá, ela não é atendida naquilo que ela precisa, então ela sai dessa igreja e vai para outra religião. E assim são vários os motivos que fazem com que as pessoas vão migrando de uma religião para outra. E isso porque elas querem solução. Elas não querem se espiritualizarem. E dentro da doutrina não é diferente. Quando a gente vai a um centro espírita, qualquer grupo de estudo, a gente começa a perguntar o que trouxe a pessoa àquele grupo, àquela palestra, àquela instituição, ela vai dar ali o seu motivo. Muitas delas disseram, olha, eu vim por esse motivo, mas hoje eu procuro me aprofundar em todas as áreas. São poucas, comparados com aquilo que nós temos. Por isso que muitas pessoas são simpatizantes, porque já leram um livro, já assistiram uma palestra, já foram tomar um passe, já fizeram um tratamento, mas não deram continuidade na frequência, para poder se desenvolver dentro de toda a proposta filosófica que o Espiritismo tem. Então esses que Kardec coloca são os desertores. Alguns, inclusive, se aprofundam nas atividades, nos trabalhos, mas por causa de uma desilusão acabaram se afastando. Então ele faz uma referência exatamente a isso. Mas não por isso o Espiritismo deixa de evoluir, deixa de progredir, porque aqueles que ficam são aqueles que se perseveram nesse caminho. Aqui então nós comentamos que nesse capítulo Kardec agora traz uma nota. Aliás, o livro traz uma nota que apresenta para nós uma carta psicografada por Kardec um mês depois da sua desencarnação. Então nós vamos ler aqui essa nota e ver a psicografia de Kardec agora no plano espiritual falando sobre essa mesma questão. Então ele diz assim, a nota diz, publicamos como um complemento desse artigo uma instrução dada sobre o mesmo assunto por Allan Kardec logo que entrou no mundo dos espíritos. Pareceu-nos interessante para nossos leitores juntar as páginas eloquentes e viris que precedem a opinião atual do organizador por excelência de nossa filosofia. Então a data, Paris, novembro de 1869, né? Lembrando que Kardec desencarnou no dia... Deixa eu lembrar aqui. Kardec nasceu no dia 4 de outubro, é isso? Quando que ele desencarnou? Pesquisem para mim, por favor, pessoal, que eu acabei me esquecendo. Acho que ele desencarnou em abril, mas eu não me recordo em que dia que foi. Pesquisem, por gentileza. O nascimento e a desencarnação. 3 de outubro, tá certo aí? Agora a desencarnação dele, só para a gente fazer uma comparação da data dessa carta aqui. Eu realmente não me lembro dessa data. Bom, pesquisando por aí vocês me falem depois. Então essa carta veio em novembro de 1869, né, 31 de março, beleza. Então março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Temos aí 8 meses, né, depois da desencarnação dele. Então vem para nós aqui a psicografia. Obrigado pela pesquisa. Então ele diz assim para nós. Quando me encontrava corporalmente entre vós, eu dizia frequentemente que haveria de fazer uma história do Espiritismo que não seria destituída de interesse. Ainda hoje é minha opinião, e os elementos que eu havia reunido com esse objetivo poderão servir um dia à realização da minha ideia. É que, com efeito, eu estava melhor colocado do que qualquer outro para apreciar o curioso espetáculo provocado pela descoberta e a vulgarização de uma grande verdade. Lembra que vulgarização ela tem um outro sentido, um sentido diferente daquilo que nós entendemos hoje. Quando você fala que uma pessoa é vulgar,
Nós falamos no sentido da sensualidade, de estar mal vestida, ou fala de um modo agressivo. Na verdade, vulgarizar é tornar uma informação para o vulgo. O vulgo é a população de um modo geral, de baixo conhecimento, em que a sociedade ela pode ser dividida naquele grupo mais intelectualizado, mais erudito, para aquele grupo mais vulgar, que é o grupo mais popular. Então, quando nós falamos em vulgarizar uma doutrina, não significa que nós vamos baixar o nível dela, mas nós vamos torná-la conhecida nas camadas mais simples da população. Então hoje nós mudamos o tom, o sentido dessa expressão, mas o sentido real, vulgarização significa vem do vulgo, vulgo significa pessoas simples, pessoas comuns. Então, Kardec observa o curioso espetáculo pela descoberta dessa filosofia, dessa nova doutrina, e a sua vulgarização, ou seja, a sua disseminação, a sua divulgação. Outrora eu pressentia, hoje sei, que ordem maravilhosa, que harmonia inconcebível presidem à concentração de todos os documentos destinados a criar a nova obra. É interessante Kardec falar dos bastidores, do que aconteceu para montar, para desenvolver a doutrina espírita e difundi-la. Então, por isso, esses documentos destinados a criar a nova obra. A benevolência, a bondade, o devotamento absoluto de um, a má-fé, a hipocrisia, as manobras maldosas de outros, tudo isso ocorre para assegurar a estabilidade do edifício que se eleva. Nós temos 2 pontos, aqueles que levantam e aqueles que tentam derrubar. Se a construção é sólida, não há nada que faça derrubar. Se a construção é frágil, naturalmente qualquer tipo de abalo faz com que ela desmorone. Isso mostra a força e a solidez da doutrina espírita, que apesar dos seus ataques, continua se elevando, continua se desenvolvendo. Entre as mãos das potências superiores que presidem a todos os progressos, as resistências inconscientes ou simuladas, os ataques que têm por objetivo semear o descrédito e o ridículo, tornam-se instrumentos de elaboração. Interessante, O que não se tem feito? Que móveis não foram postos em movimento para asfixiar no berço a criança? O charlatanismo e a superstição quiseram, alternadamente, apoderarem-se dos nossos princípios para explorá-los em seu proveito. Todos os raios da imprensa se voltaram violentamente contra nós. Lembrando que naquela época, o espiritismo, ele era atacado claramente na mídia. Você abria um jornal e estava ali uma nota escandalosa do jornal, seja de um grupo religioso, seja de um grupo científico, filosófico, de um grupo ateu. Nós tínhamos notas nos jornais atacando o espiritismo. E, aliás, eu já falei para vocês da publicação que foi lançada pelo Centro Espírita Leon Denis, chamado Papéis Velhos, Histórias de Luz, que conta a história do desenvolvimento do espiritismo no Rio de Janeiro, desde o século XIX até os tempos atuais, mostrava que no meados da primeira fase, pois é, a mesma coisa, Dalva? Em meados na verdade, na primeira fase, na primeira metade do século XX, nós tínhamos ali nesse livro notas do jornal, facsímiles de notas do jornal, falando sobre envolvimento com polícia, denúncias, prisões, fechamentos, ameaças, Então, algo que era realmente agressivo contra o espiritismo. E na Europa era muito mais, porque estava sendo lançada. E como o próprio o Divaldo Franco fez um comentário certa vez falando sobre de que forma que acontece a evolução, o progresso de uma nova filosofia. Ele diz que isso aconteceu com o cristianismo, isso aconteceu com o espiritismo, isso aconteceu com várias novas filosofias. Então, a primeira fase é que ela é ridicularizada. Então ela se torna cômica, como Jesus. Jesus foi destratado, foi ridicularizado, faziam piadas, falavam sobre loucuras que ele fazia. Com o espiritismo era a mesma coisa. Kardec era tido como uma pessoa desequilibrada, que ficava inventando historinhas, mexendo com fantasmas. Então eram piadas, ironias, sarcasmos em torno dessa nova filosofia. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a do combate. Se você começa a ironizar, depois de um tempo você percebe que aquela filosofia continua o seu progresso, continua o seu caminho, aí começam os ataques. Então Jesus, que no começo era tido só como um louco, ele começou a ser perseguido. Perseguido pelos soldados, perseguido pela população, agredido, comentado, xingado. O espiritismo foi a mesma coisa.
a doutrina espírita e Kardec, perdeu muita coisa. Ainda hoje, mas não é mais a mesma coisa, né, Dalva? Mas naquele tempo, comparado, Jesus era perseguido por soldados, tanto que ele foi executado por isso, né? Então, Kardec era a mesma coisa. Kardec, ele foi criticado pelos próprios amigos, aqueles que eram seus amigos próximos viraram as costas, os ataques vieram das várias frentes da sociedade que não concordavam com as ideias espíritas, sejam elas sejam as questões filosóficas, científicas ou mesmo espirituais. Então vieram os ataques. E a terceira fase é a aceitação. E aí então o cristianismo começou a se assentar e começou a se divulgar. As pessoas começaram a compreender o ensinamento de Jesus, não mais como uma filosofia que viria contra a ordem geral, mas ela se tornou praticamente a ordem geral, pelo menos aqui no mundo ocidental. No mundo oriental, ele não é combatido, mas ele é simplesmente visto como Jesus é visto como filósofo, o cristianismo é visto como uma bela filosofia. Não se trata especificamente da ação da igreja. Fala-se sobre Jesus e a sua filosofia. E hoje a doutrina espírita começa a ser aceita com mais naturalidade, embora ainda sofra algumas resistências. Nós temos então, no passado, quando você ia a uma livraria procurar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, livros de Chico Xavier, qualquer um, você ia numa livraria, lá naquela prateleira do fundo, atrás do banheiro. Porque ninguém queria se envolver com isso. Então eles tinham que vender o livro, que era algo procurado, mas você tinha que sempre que procurar nas prateleiras empoeiradas no fundo das livrarias. Hoje você entra numa grande livraria e você fala, eu quero comprar um livro espírita. Mostram para você os corredores que tem esses livros, né? E nesses corredores nós temos ali grande divulgação com todos os livros expostos e tudo mais. Ou na televisão a mesma coisa, não se falava em espiritismo. Hoje, todos os canais de televisão, ou praticamente todos os canais, né, com exceção dos canais religiosos, naturalmente, ou de propriedade de igrejas, não tratam do espiritismo porque veem isso como uma afronta às suas próprias crenças. Mas nos demais canais nós vemos esse assunto tratado com toda naturalidade, com fenômenos mediúnicos, com explicações, com debates e tudo mais. Então, hoje nós vemos o espiritismo entrando nessa fase da aceitação, embora sejamos, né, a doutrina espírita ainda tenha uma minoria de adeptos comparado com a população do nosso país, por exemplo, né? O Brasil com 190 milhões de habitantes, nós temos em torno de 3 a 4 milhões de seguidores do espiritismo. O catolicismo dominando com mais de 50% ou mais de 60% dos religiosos no Brasil, depois vem as religiões evangélicas, e assim a gente vai dividindo, né? Então a doutrina espírita ainda tem uma pequena percentagem nesse, mas já é aceita com naturalidade. Porque, como a gente sempre fala, as pessoas podem não se converter ao espiritismo. É até uma palavra estranha falar em conversão, porque o espiritismo não espera que você se converta, né, mas espera que você simplesmente compreenda, né, essas novas leis, essas novas ideias que surgem, né. Então o espiritismo, na verdade, as pessoas podem não se dedicarem exclusivamente ao espiritismo, mas elas compreendem, elas leem, elas se interessam por temáticas exploradas, estudadas pelo espiritismo. Então, se você quer saber o que acontece com o espírito depois que ele morre, uma pessoa que tem uma outra religião ou não tem ainda uma religião solidificada, ela vai, compra um livro, lê um livro mediúnico, lê um livro sobre um romance espírita, lê uma psicografia, então ela se interessa por temas. Sobre reencarnação, nós vemos isso em muitas histórias que são passadas na televisão. Uma novela, um filme, um seriado, alguém faz um comentário, olha, na vida passada, na vida futura e coisa e tal. Então são temas que vão sendo disseminados e as pessoas vão pescando esses temas. Então elas se tornam simpatizantes do espiritismo. Então, se é colocado para nós, por exemplo, que entre os espíritas nós somos em torno de 3 milhões de adeptos à doutrina espírita, nós temos mais de 20 milhões de simpatizantes declarados. E tem aqueles que leem uma coisa ou outra, se interessam pelo tema, pensam romanticamente sobre determinada situação, sem necessariamente se transformarem em espíritas. Né? Então, essa é uma parte interessante que nós vemos aqui que Kardec coloca. Então, todos os raios da imprensa se voltaram violentamente contra nós, diferentemente do que acontece na atualidade. Né? Deixa eu ver que ninguém precisa estar na fileira para ser espírita. Não, está certo, Dalva, é correto esse pensamento. Né? O que as fileiras espíritas significa você se envolver com um trabalho de caridade proposto por uma instituição, é você se dedicar aos estudos, é você se dedicar ao próprio centro espírita e tudo mais, né? Mas isso não é uma obrigação. Né? Você tem a opção. Naturalmente que
como a gente lembra aqui, quando você começa a se espiritualizar e começa a desenvolver valores em torno da caridade, em torno da transformação do mundo, você automaticamente se envolve com isso. Não necessariamente no centro espírita, mas você se envolve com a caridade, tem a preocupação com o próximo. Né? Então, esse é o espiritismo, esse é o espírita, né? que, embora não seja atuante nas fileiras, ele acaba se envolvendo naturalmente com as ações espíritas no mundo. Agora, aquele que é espírita, fechado dentro de casa, aí então a gente, como Kardec coloca, ele até colocou nesse texto, ele fala que é o espírita egoísta. Você é espírita, mas você é espírita para você. Como acontece normalmente com as religiões. Você dessa religião, daquela religião para você. Ah, mas o mundo está precisando de ajuda. Cada um com seus problemas. Eu quero salvar minha alma. Né? Então esse é o espiritismo, essa é a ideia que nós temos daquele que é o espírita real e do espírita egoísta. Então nós precisamos inclusive rever os nossos valores. O Braço colocou: na minha cidade sou às vezes procurado por pessoas para saber sobre o espírito após a morte. É legal, as pessoas se interessam. Então são pessoas que nunca viram nada sobre isso, né, Braço? Pessoas que não leram e coisa e tal, mas sabem que você conhece, chega assim de mansinho, faz uma pergunta, puxa o assunto. Então é natural que as pessoas busquem isso, porque elas precisam daquela necessidade, satisfazer aquela necessidade. Quando aquilo resolve, elas continuam suas vidas como se nada tivesse acontecido. Né? Vamos em frente aqui para continuar então. Kardec fala sobre a mídia e ele continua: fez-se tornar irrisório as coisas mais respeitáveis. Atribuiu-se ao espírito do mal os ensinos dos espíritos mais dignos da admiração e da veneração universais. E, entretanto, todos esses esforços acumulados, essa coalizão de todos os interesses frustrados, apenas conseguiram proclamar a impotência dos nossos adversários. Então, os ensinamentos, quer dizer, aquilo que era respeitável, falado sobre Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, visto da perspectiva espírita, se tornou algo agressivo. Não é tanto que eu já falei para vocês que eu participei de um debate com uma pessoa que era de outra religião, e a gente falava assim: não, mas Jesus ensinou isso. Não, o Jesus que vocês estão falando não é o Jesus da nossa igreja. Né? Então, quer dizer, começa então a combater, a puxar para você propriedade intelectual, propriedade espiritual dessa ou daquela personalidade, simplesmente porque acredita que pertence a ele. Né? E continua para nós aqui: é no meio dessa luta incessante contra os preconceitos estabelecidos, contra os erros acreditados, que se pretende, que se aprende a conhecer os homens. Lembrando que a gente está lendo aqui uma psicografia de Kardec, 8 meses após a sua desencarnação. Eu sabia, consagrando-me à minha obra predileta, que me expunha ao ódio, à inveja e ao ciúme de todos. A estrada se achava semeada de dificuldades que incessantemente se renovavam. Nada podendo contra a doutrina, atiravam-se ao homem. Mas deste lado eu era forte, pois havia renunciado à minha personalidade. Isso é fundamental que Kardec coloca. Quando começaram a observar que a doutrina espírita por si só tinha ali a sua solidez, começaram a atacar aquele que estava construindo a filosofia. E como Kardec coloca, que ele não dava valor à sua própria personalidade, e sim ao trabalho que ele tinha que realizar, poderiam falar mal dele, que ele era maluco, que ele era mentiroso, que ele era um charlatão, não importa. Ele falava: não me importo com isso. E a gente viu interessante também a mesma situação com o Chico Xavier, que viveu essa mesma experiência. Ele era atacado, ele era criticado, mas o trabalho dele, a preocupação dele, era fazer com que a sua missão fosse cumprida, da forma como ele poderia cumprir. Então, quer dizer, a gente renuncia, ou melhor, eles renunciaram à própria personalidade em função do trabalho que eles deveriam fazer. E isso é muito forte. Essa é uma ideia muito forte, nós renunciarmos à nossa personalidade. Eu não me preocupo se você fala mal de mim. Aliás, nós vemos muito isso em debates espíritas. Quando falam mal de uma personalidade, o outro vem e toma as dores. Ah, porque Chico Xavier era maluco, dentro do próprio espiritismo. Porque Chico Xavier era isso. Aí o outro vem e fala assim: não, mas você que é mentiroso, que não sabe. E de repente começa a bater boca. E o próprio indivíduo já renunciou à sua personalidade e não está preocupado com o que falam dele. Na verdade, a questão é: o trabalho está sendo bem feito? O compromisso que foi assumido foi resolvido? Então assim Kardec também se via naquela época. E continua: que me importavam as tentativas da calúnia? Minha consciência e a grandeza do objetivo faziam-me esquecer de boa vontade as sarças e os espinhos do caminho.
os testemunhos de simpatia e de estima que recebi daqueles que souberam apreciar foram a mais doce recompensa que jamais ambicionara. Mas que pena! Quantas vezes teria sucumbido sob o peso de minha tarefa, se o afeto e o reconhecimento do maior número não tivessem feito esquecer a ingratidão e a injustiça de alguns. Pois, se os ataques dirigidos contra mim encontraram-me sempre insensível, devo dizer que fui penosamente afetado, todas as vezes em que encontrei falsos amigos, entre aqueles com quem mais contava. Então a gente já começa a ver um depoimento de Kardec falando sobre a frustração que ele sentia. Por isso que esse livro Obras Póstumas ele é bacana. Porque você não estuda necessariamente espiritismo, você praticamente começa a conhecer Kardec. E aqui ele faz uma declaração, dá um depoimento para nós, fundamental, dizendo que o que mais machucava eram os amigos que viravam as costas. Aliás, tem uma frase muito interessante, né, um pensamento, que diz assim, né, que os inimigos machucam menos do que os falsos amigos. Porque os inimigos você se prepara para enfrentar. Os falsos amigos você se abre, né, abre seu coração, abre a sua intimidade para de repente alguém vem e machucar. Então Kardec conta isso, que é o que foi que mais machucava. Que é muito legal a gente conhecer essa dificuldade que ele viveu na sua época, né, no trabalho que ele tinha que realizar. Porque dá a impressão, quando a gente lê assim as obras que Kardec publicou, da codificação, dá a impressão de que a vida dele foi cor-de-rosa, né? Ele publicava o livro, pesquisava, estudava, colocava na livraria, tudo bem. E a vida pessoal dele? Como é que eram seus relacionamentos? Como é que era o trabalho, por exemplo, que ele fazia, o trabalho de contabilidade que ele vivia? Né? Ele tinha que viver ganhando seu dinheiro, né? Que tinha que trabalhar. Quantos clientes ele perdeu nesse trabalho que ele fazia? Quantos alunos deixaram de frequentar quando ele começou a se transformar, a demonstrar a sua preferência pelo espiritismo? O abandono, a crítica, a decepção, a mágoa, quantas vezes foi sofrido isso? Então ele dizia sempre assim, né, que ele teve que abrir mão da personalidade dele para que as pessoas o atacassem. Mas aqueles com quem ele confiava, essa era a parte mais difícil. Por isso, mais uma vez, devo dizer que fui penosamente afetado todas as vezes em que encontrei falsos amigos entre aqueles com quem mais contava. Se é justo lançar uma censura sobre aqueles que tentaram explorar no espiritismo ou desnaturá-lo nos seus escritos, sem ter feito um estudo prévio, como são culpados aqueles que depois de lhe terem assinalado todos os princípios, não contentes de se retirarem do convívio, voltaram contra ele seus esforços. A gente fala daqueles que estudaram o espiritismo, depois abandonaram e escreviam contra ainda por cima. Quer dizer, você sai e ainda sai falando mal. É, sobretudo, para os desertores dessa categoria que é preciso implorar a misericórdia divina, pois apagaram voluntariamente a tocha que os iluminava, e com a ajuda da qual podiam esclarecer os outros. Armando colocou, né, se quisermos entender como Kardec elaborou a doutrina, devemos estudar a revista. E nesta até saberemos mais do próprio Kardec. Sim, a revista espírita é fundamental. Eu acho assim que é porque ela é muito grande para nós estudarmos assim, né? Mas quem tem a oportunidade de ler, leia, porque a gente vai conhecer um Kardec completamente diferente do que a gente imaginava. Na forma como ele conversava com as pessoas, na forma como ele conversava com os espíritos, nas interpretações que ele fazia dos ensinamentos que ele aprendia tanto quanto nós. Né? Então é muito interessante ler esse aspecto da doutrina espírita. Como ele fazia as coisas, de que modo que ele entendia a própria doutrina espírita. Porque no Livro dos Espíritos nós entendemos o espiritismo. Na revista espírita nós entendemos como Kardec entendia o espiritismo. Então a gente conhece o homem e é importante a gente ver isso. Né? Continua. Eles não tardam a perder a proteção dos bons espíritos. E conforme a triste experiências que temos feito, vemo-los logo chegarem de queda em queda às mais críticas situações. Então aqueles que se voltaram contra o espiritismo, que combateram, não é pelo fato de combater o espiritismo, mas pelos tipos de pessoas que eles se transformaram. E chegaram então, pela observação que Kardec faz, às mais críticas situações, pela própria personalidade, pela agressividade que foram tomados, pelas influências espirituais que receberam. E aí então viram as mais críticas situações. Desde meu retorno ao mundo dos espíritos, revi um certo número desses infelizes. Arrependem-se agora, lamentam sua inação e má vontade, mas não podem reparar o tempo perdido.
eles voltarão em breve à Terra com a firme resolução de concorrer ativamente para o progresso, e estarão ainda em luta com suas antigas tendências até que tenham definitivamente triunfado. Já pensou se ele estivesse falando de nós aqui? Hoje nós estamos estudando o Espiritismo, lendo, acontecendo, conversando, adorando. De repente, naquele passado, coisa de 1,5 séculos atrás, a gente estava ali, escrevendo, descendo o pau, combatendo o Espiritismo dentro das nossas ideias cristalizadas e dogmáticas. Aí então nós reencarnamos, tendo contato agora com o Espiritismo com uma outra visão. Já pensou quantos de nós estávamos nas fogueiras da Inquisição ali, jogando tomates, jogando repolho nas pessoas que estavam sendo queimadas? E aí então o caminho refez, né? O Didiman lembrou, né? Irão refazer os caminhos, reconstruir os ideais que atacaram. É inevitável. Porque você não precisa necessariamente renascer como espírita, mas você vai nascer dentro da sua religião com valores diferentes, respeitando o pensamento diferente, respeitando as ideias dos outros, vivendo sem aquele dogmatismo, aquele fanatismo. Então não é necessariamente isso, né? Aliás, eu já contei para vocês uma história da Maíse Braga. A Maíse, ela é uma palestrante bastante conhecida na Comunhão Espírita de Brasília, e ela é uma palestrante que fala pelos cotovelos, né? Então ela sempre comentava que numa reunião mediúnica os espíritos fizeram uma revelação para ela. Conhece, né, Cláudio? Ela é show de bola, é o tipo de palestrante de sábado à noite, assim, que lota, que as pessoas ficam no corredor ali esperando, né? Muito legal. Então ela sempre contava essa história, que ela ia participava das reuniões mediúnicas, porque ela era uma médium de altíssima sensibilidade, e aí então ela comentava que os espíritos disseram que hoje ela faz essa grande divulgação do espiritismo, mas há 2 encarnações ela era uma grande divulgadora de uma outra doutrina que levou muitas pessoas ao sofrimento. E aí então na encarnação seguinte ela veio muda, porque ela pediu essa prova, essa expiação para ela, né, na verdade, essa experiência, para que ela pudesse, né, viver no silêncio das ideias, já que ela utilizou a palavra de um modo destrutivo. Depois veio como palestrante, né, com essa missão de ser palestrante e difundir as verdades que ela combatia no passado. Então ela conta essa experiência, né, ela fica muito sensibilizada quando lembra dessa situação, e muitos de nós passamos por isso, né? Aliás, me lembro do Dr. Herman, conversando com ele. Dr. Herman, espírito orientador do Leon Denis, da Casa do Caminho e outras instituições. Então ele dizia assim, né, que muitos de nós que estamos envolvidos na divulgação do espiritismo fomos esses detratores, esses opositores da doutrina espírita, e hoje fazemos um trabalho oposto. Então, se o indivíduo é palestrante, pode ter certeza que ele estava envolvido em alguma situação do passado em que ele fazia um trabalho contrário, né? É triste, né, a gente pensar dessa forma, que aquilo que a gente tanto ama hoje foi para nós o alvo de tanto ódio, né, de tanta perseguição. Pois não adianta, Hermes, já está rotulado. Então muitos de nós que hoje, claro, né, que nem todos, né, isso aí foi só uma ideia geral que ele passou para nós. Então muitos de nós estamos envolvidos hoje nessa tarefa de recuperação mesmo, né, já que principalmente porque nós hoje, sendo espíritos vivendo no mundo de provas e expiações, sempre tem, né? Se eu acho que tem algum espírita nesse quadro, eu acho que tem muitos espíritas nesse quadro, né? Eu gostaria de não ser um deles, mas vamos lá. Pois é, a gente pode tentar, né, Rô? Tentar não ser, né? Vamos lá. Então aqui como foi colocado, né? Eles voltarão em breve à Terra com a firme resolução de concorrer ativamente para o progresso, e estarão ainda em luta com suas antigas tendências até que tenham definitivamente triunfado. Poderíamos crer que os espíritas de hoje, esclarecidos por esses exemplos, evitariam cair nos mesmos erros. Assim, porém, não se dá. Por longo tempo ainda haverá falsos irmãos e amigos inábeis. Porém, não mais do que os seus irmãos mais velhos, eles não conseguirão fazer com que o espiritismo saia do seu caminho. Se causam algumas perturbações momentâneas e puramente locais, a doutrina não periclitará por isso. Ao contrário, os espíritas transviados logo reconhecerão seu erro e virão concorrer com novo ardor na obra por um instante menosprezada e agindo de acordo com os espíritos superiores que dirigem as transformações humanitárias,
avançarão a passos rápidos para os tempos felizes prometidos à humanidade regenerada. Quando fala sobre isso, a gente lembra de Paulo de Tarso, né? Que foi um exemplo claro que de uma hora para outra transformou-se num perseguidor, no grande divulgador, e foi perseguido também. Bom, aqui então essa foi a psicografia de Kardec, né? Que ele trouxe para nós, falando sobre a visão que ele tem do espiritismo e dos espíritas, sejam eles espíritas trabalhadores da seara, sejam eles espíritas desertores. Então ele trouxe essa visão para nós, é bem legal. Depois vocês pegam o livro Obras Póstumas e releiam com calma essa passagem e vão analisando cada trecho que ele traz para nós. E aqui agora, né, nesse mesmo capítulo, um outro trecho, curta resposta aos detratores do Espiritismo. Vamos ver qual foi essa carta. Né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui não fala aqui quem é o autor da carta, mas a gente vai tentando descobrir aqui quem é no decorrer do texto. Ele diz assim: então, curta resposta aos detratores do Espiritismo. O direito de exame, de crítica, é imprescindível, e o Espiritismo não tem a pretensão de se subtrair, assim como não tem a de satisfazer a todo mundo. Cada um é, pois, livre para aprová-lo ou rejeitá-lo, mas ainda é preciso discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica só tem frequentemente provado sua ignorância de seus princípios mais elementares, fazendo-lhe dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo o que ele desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, dando, enfim, como regra de todos, as excentricidades de alguns indivíduos. Com muita frequência também, a benevolência quis torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, onde seu nome encontrou envolvido acidentalmente, e disso fez a arma contra ele. Aqui nesse parágrafo, o texto traz para nós aquela ideia de que muitas das críticas que o Espiritismo recebe traz como fundamento ideias que o próprio Espiritismo combate. Nós temos pessoas que vão a público, né, que chegam, por exemplo, um indivíduo na televisão e fala: porque aquela coisa do Espiritismo tem ali coisa do diabo. Mas por que tem? Aí ele começa a colocar os seus pontos. Então a gente fala: mas essas ideias nós também não aceitamos. Porque o Espiritismo mata bicho. O Espiritismo não mata bicho nenhum. Porque escreve um texto falando que o Espiritismo vai contra tudo aquilo que Jesus ensinou, e não vai. Então nós vemos ali vários textos de pessoas que fazem críticas agressivas e diretas ao Espiritismo, trazendo ideias que simplesmente não condizem com o Espiritismo. Ou seja, fazem sem nenhum conhecimento de causa. Fazem muito mais por paixões, fazem muito mais por fanatismo, por dogma, mas nunca leu. Então você pergunta para alguém: escuta, disso que você está falando, você já leu algum livro espírita? Não li, não quero ler, não quero nem saber dessa coisa. Então como é que você pode falar sobre isso? E acontece o contrário também. A gente fala assim: não, porque naquela igreja, naquela religião, tá coisa. Calma, você já entrou lá, você já leu alguma coisa sobre aquilo? Você está tirando uma conclusão baseada em quê? Numa pessoa que você viu na televisão, no seu vizinho? Onde você está vendo isso? Né? Mais ou menos, né, Brás? Na mídia mesmo a gente ouve muito isso, infelizmente, né? Que agora que a gente tem assim, instituições que estão comprando canais, comprando veículos de comunicação, utilizam esses veículos de uma forma bastante agressiva. Né? O Hermes colocou aqui, né, o problema de certas religiões é que só falam dos espíritos maus, nunca dos bons, né, por falta de conhecimento, exatamente isso. Né? E continua para nós aqui. Antes de imputar a uma doutrina a incitação a um ato repreensível qualquer, a razão e a equidade exigem que se examine se essa doutrina contém máximas próprias que justifiquem esse ato. Para se conhecer a parte de responsabilidade que cabe ao Espiritismo numa dada circunstância, há um meio bem simples. É o de se inquirir de boa fé, não entre os adversários, mas na própria fonte, o que ele aprova e o que ele condena. Isso é tanto mais fácil quando nada tem de segredo. Seus ensinos são patentes, e quem quer que seja pode controlá-los. Então aqui é uma parte importante que o Espiritismo traz para nós. Ele não faz rituais de iniciação, não tem livros sagrados, não tem rituais escondidos. Tudo isso é muito claro, tudo isso é muito fácil de compreender.
Então, se você quer conhecer os princípios básicos do Espiritismo, você vê na internet, pega um livro e lê. Você vai numa livraria, compra e lê. E aí fica fácil de você compreender. Mas como Kardec coloca, tem que ser de boa fé. Não são raras as vezes eu encontrar artigos, como eu já coloquei para vocês aqui certa vez, de artigos chamando Kardec de racista. Porque ele fala da raça negra, coisa e tal, não sei o quê. Aí eu já comentei com vocês que é importante que quando nós lemos um texto que foi publicado numa determinada época, naturalmente o seu conteúdo sofre influência cultural da época. Então, quando você fala do século XIX, que os negros são inferiores, era um pensamento coletivo. Era um pensamento da sociedade. Então, quando você fala sobre a Bíblia, e você vai ler o Antigo Testamento, ali há defesa do direito de ter escravos. Há direito de apedrejar a mulher que é infiel ao marido. Mas isso é um absurdo. Calma, não é um absurdo. Naquela época era assim. Hoje já não é mais dessa forma. Então nós temos texto que chama Kardec de racista, porque ele chama os negros de inferiores, porque isso, porque aquilo, e nós temos várias publicações que tratam da mesma forma. Naquele período, as religiões diziam que os negros não tinham alma, que as mulheres não tinham alma. E por que isso? Porque era a crença que se tinha. E aí então nós temos hoje pessoas que chamam Kardec de racista porque ele disse tal coisa, só que isso é má fé. É má fé porque você traz um pensamento do século XIX querendo fazer com que ele tenha o mesmo pensamento do século XXI. Essa é uma ideia de má fé. Então nós temos várias situações em que pegam trechos específicos sobre determinadas partes, fazem críticas sobre elas sem fazer uma análise cuidadosa do que se está falando. Então isso acontece com muita frequência contra o espiritismo, e isso acontece inclusive dos espíritas contra outras religiões, se apegando a detalhes, a pequenas questões, e querendo colocar uma ideia parcial de má fé também, né? Porque a gente quer na verdade destruir o opositor, e fazemos isso quase que de um modo automático, infelizmente. E continua: se portanto os livros da doutrina espírita condenam de uma maneira explícita e frontal um ato justamente reprovável, se apenas encerram ao contrário instruções de natureza a conduzir o bem, é que o indivíduo culpado da má ação não auriu nele suas inspirações, mesmo que tivesse esses livros em seu poder. O espiritismo não é solidário com aqueles a quem agrada dizerem-se espíritas, do mesmo modo que a medicina não é com os charlatães que a exploram, nem a sã religião com os abusos ou crimes mesmos cometidos em seu nome. Ele não reconhece como adeptos senão aqueles que colocam em prática seus ensinos, quer dizer, que trabalham pelo seu próprio melhoramento moral, esforçando-se por vencer suas más inclinações, por serem menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais pacientes, mais benevolentes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em todas as coisas, porque é o sinal característico do verdadeiro espírita. O Armando colocou, né, em sua maioria cabe dentro do espiritismo, mas outras religiões não aceitam nada do espiritismo, né, por esse motivo o espiritismo vira até motivo de piada, né? Deve ser uma questão de ponto de vista dessas pessoas que não compreendem, né? Eu acho que, por exemplo, a ideia da tolerância, ela é algo muito intenso, muito presente dentro do espiritismo. Você vê a pessoa, você não vê o que ela acredita. Só que como nós somos apaixonados, né, por aquilo que nós seguimos, por aquilo que nós acreditamos, nós tomamos as dores. Então chega alguém e fala assim, não, porque o espiritismo é tal coisa. Aí a gente já se arma de espada e escudo e já vai para cima da pessoa como se o espiritismo precisasse de defesa. Só que nós fazemos exatamente o contrário. Essa postura agressiva que nós assumimos em defesa daquilo que nós acreditamos, nós nos tornamos representantes daquela ideia. E o modo como nós contra-atacamos mostra exatamente a violência daquilo que nós acreditamos, o que é um erro. Então nós vemos, por exemplo, sacerdotes, seguidores de outras religiões, que cometem erros, seja de corrupção, seja mexendo com dinheiro, seja mexendo com tendências da sexualidade, seja através da violência. Então, de repente, nós condenamos uma ideia toda em virtude de um representante. Sendo que é exatamente o contrário. A religião, por si só, ela é uma filosofia que eleva o indivíduo.
A forma como ela é transmitida e a escola que ela estuda é que está em erro porque são construídas pelos homens. Dava colocou um dos problemas é o cristão não aceitar o homem com proposta como as de Kardec, né? Porque não conhece, não é que não aceita. Ele simplesmente tem medo. Tudo aquilo que é desconhecido é combatido. Se você começa a compreender, é diferente. Né? Porque você fala sobre mediunidade, você fala sobre comunicação com os espíritos. É uma ideia completamente distorcida porque a mídia utiliza isso para poder fazer seus filmes de terror e coisa e tal. Né? Deixa eu ver aqui, a Dirma colocou: só prejudicamos a verdade, de fato, né? Armando lembrou aqui: verdade, há muita paixão no espiritismo, mas o mesmo ensina a racionalidade. Mas não adianta ensinar uma coisa e nós vivemos outra, né? Porque a paixão é algo do ser humano. Na verdade, as paixões, valeu, professor, como os próprios espíritos falam para nós no livro dos espíritos, diz que a paixão para nós ela é muito saudável, quando ela nos motiva a alguma coisa. Lembrando que quando fala paixão, nós não falamos necessariamente de uma relação afetiva entre duas pessoas. A paixão é um sentimento que te move em determinada direção. Então eu posso ter paixão pela minha crença, paixão pelo meu trabalho, paixão pelas atividades que eu faço, paixão pelos meus amigos, paixão por uma pessoa. E como os espíritos dizem, a paixão ele é como um cavalo forte, que se for desgovernado ele faz estragos. E normalmente nós somos muito passionais. E é essa passionalidade que nos leva a essas tragédias, porque nós não sabemos controlar ainda. Né? Deixa eu ver aqui. Esta paixão é a que prejudica até a vontade de conhecer a própria verdade, sim, não há dúvidas disso. Deixa eu ver aqui mais. Tá, vamos em frente. Tem bastante texto para a gente ler aqui. O objeto desta breve nota não é o de refutar todas as falsas alegações dirigidas contra o Espiritismo, nem de devolver-lhe ou provar-lhe que todos os princípios, e menos ainda converter as suas ideias àqueles que professam opiniões contrárias, mas dizer em algumas palavras o que ele é e o que ele não é, e o que admite e o que desaprova. Então aqui esse texto que Kardec vai colocar agora para nós, ele é importante nós termos guardados, porque ele fala exatamente o que é o que não é o Espiritismo, o que ele aceita e o que ele não aceita. Esses argumentos são fundamentais para que você possa transmitir a sua ideia de um modo correto dentro da visão espírita. Então Kardec, quando ele publica uma carta como essa, na verdade ele está falando para aquelas pessoas: olha, você pode criticar o Espiritismo, mas você precisa primeiro conhecer antes de criticar. Então eu vou te explicar o que é. Então ele começa assim: suas crenças, suas tendências e seu objetivo se resumem nas seguintes proposições. Aliás, para quem quiser copiar esse texto aqui, depois imprimir num panfletinho, levar para o centro espírita, colocar no mural, é muito interessante, porque as pessoas precisam conhecer isso. Porque você fala assim: o que é o Espiritismo? Aí a gente começa a falar daquela ideia que eu falei para vocês, né? Que nós conhecemos um aspecto do Espiritismo e ele se resume para nós na verdade absoluta. Sendo que nós temos ali várias e várias ideias que o Espiritismo transmite, né, através de suas práticas, mas cada um se aproxima daquela que a situação o conduz. Então eu vou falar do Espiritismo porque, como eu falei para vocês no início, porque eu tive a perda de um familiar. Eu vou falar do Espiritismo porque eu tive uma cura. Eu vou falar do Espiritismo porque tal coisa, porque eu tive curiosidade sobre um tema. Então se eu não tenho um conhecimento abrangente sobre ele, eu não vou falar corretamente. Tanto que nós temos assim na televisão, né, uma novela espírita. E essa novela espírita se resume num espírito aparecendo para uma pessoa à noite. Essa novela é espírita? Não é espírita, porque ela não fala de filosofia espírita. Ela aborda uma temática que o Espiritismo estuda, que é o fenômeno mediúnico. Eu fiz aquela pesquisa que eu falei para vocês, que aliás eu preciso atualizar, tem bastante coisa que já aconteceu que eu não acrescentei ali. O Espiritismo na mídia, né? Para quem não conhece, deixa eu passar para vocês aqui rapidinho. Só um instantinho. Rapidamente, pessoal, só um instantinho. Tá aqui, ó. Para quem não conhece, aliás, faz tempo que eu não divulgo, né? Essa é uma pesquisa que eu fiz há muito tempo. Tá aqui, ó, espiridige.net/mídia. Ali eu fui colocando todos os meses tudo aquilo que acontecia na mídia e tratava do Espiritismo, falando de publicações em revista, novelas, jornais, documentários, programas de reportagem, jornalísticos, programas de auditório, qualquer coisa
boa ou má que falava de espiritismo, eu colocava nesse artigo. Então ele é interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais. A Vaninha também colocou ali. Tudo, coloquei dia a dia, mês a mês, o que aparecia, que eu ficava sabendo. Aqui em casa já é assim quase que uma determinação. Se vocês ouvirem a palavra espírito, espiritismo, espiritual, qualquer programa vem falar para mim que eu quero saber o que é. Então, às vezes eu estou comendo assim, fazendo um trabalho, de repente chega, coloca no canal tal. Eu coloco lá, tá passando o programa. Então eu fui colocando, né? E o pessoal vai me mandando também, né? Então eu coloquei nesse artigo. Então a gente pode perceber que nós temos a ideia assim, né? Uma reportagem falando de espiritismo. Aí fala de psicografia. Está falando de espiritismo? Não, está falando de psicografia. Fala de um médium espírita, pode ser que fale de um médium espírita. Então assim, hoje nós vamos falar de espiritismo. Trouxemos aqui o médium que faz pintura mediúnica. Está falando de espiritismo? Não, está falando de um fenômeno estudado pelo espiritismo. Então é assim que hoje as pessoas compreendem. E é assim que nós também compreendemos. Nós resumimos o espiritismo em fenômenos, em situações, em fatos que o espiritismo estuda. Mas o espiritismo é uma filosofia que demandaria muito tempo para compreender. Então por isso que Kardec traz esse artigo e vale a pena vocês levarem para o Centro Espírita. Tá? Então é aqui no capítulo do livro Obras Póstumas que trata dos desertores. E aqui então ele vai falar para nós sobre isso. Então ele diz, suas crenças, suas tendências, o seu objetivo se resumem nas seguintes proposições. Antes a Fernanda colocou, né, a verdade é diversas maneiras de se manifestar. Religião, arte, principalmente o exemplo que poderíamos dar se compreendemos sua essência. Se nós tivermos um conhecimento básico, nós podemos inserir as ideias espíritas em qualquer situação. Mas se nós só conhecemos aquela situação, nós só vamos falar dela. E aí vem um grande problema. Então Kardec coloca para nós. Primeiro, o elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, complementando-se uma à outra e reagindo incessantemente uma sobre a outra, ambas indispensáveis ao funcionamento do mecanismo do universo. Da ação recíproca desses dois princípios nascem fenômenos que, isoladamente, cada um deles é impotente para explicar. A ciência, propriamente dita, tem como missão especial o estudo das leis da matéria. O espiritismo tem por objetivo o estudo do elemento espiritual nas suas relações com o elemento material, e encontra na união desses dois princípios a razão de uma imensidade de fatos até então inexplicados. O espiritismo caminha de acordo com a ciência no campo da matéria. Ele admite todas as verdades que ela constata. Porém, onde as investigações desta param, ele prossegue com as suas, no campo da espiritualidade. Então Kardec coloca sobre esses dois elementos, o espiritual e o natural, e fala que os dois estão intimamente ligados. Fala que a ciência tem um compromisso de estudar as leis da matéria. O espiritismo estuda as leis do espírito. Portanto, Kardec fala sobre isso no livro que é o Espiritismo. Ele diz para nós assim que a ciência não pode se expressar sobre nada que diga respeito ao mundo espiritual, porque não é um campo em que ela atua. Porque o seu conhecimento está baseado nas leis da matéria. Então, se por acaso aconteceu um fenômeno fantasma, aí vai um físico estudar. Peraí, mas você vai estudar que aspecto do fenômeno? Você quer saber se por acaso mexeu alguma coisa, se houve uma interferência eletromagnética, se houve por acaso algum tipo de aparição registrada por um equipamento? Se a sua ciência se restringe a isso, então para. Que aliás é o que a gente vê naqueles grupos de caçadores de fantasmas que eu já falei para vocês. Então eles levam os equipamentos que construíram em laboratório para tentar compreender o mundo espiritual, que vai muito além de um fenômeno. Que na verdade esse fenômeno nada mais é do que o exercício do mundo espiritual sobre o mundo físico. E aí então acontece um fenômeno. Quer dizer então que o mundo espírita se resume nos fenômenos? Não. E se não houver fenômeno? O mundo espírita continua existindo. Então é isso que Kardec coloca. A ciência fica no campo da sua ciência material e o espiritismo, utilizando também a mesma ciência, o mesmo método científico, explora então o mundo espiritual. E cada um dentro do seu campo. E cada um dentro da mesma seriedade, da mesma responsabilidade. Item número 2. O elemento espiritual, sendo um estado ativo da natureza, os elementos que a ele se ligam estão submetidos às leis, e por isso mesmo tão naturais quanto aqueles que têm origem na matéria neutra.
alguns fenômenos foram reputados sobrenaturais, apenas pela ignorância das leis que os regem. E, em consequência desse princípio, o Espiritismo não admite o caráter miraculoso atribuído a certos fatos, embora constatando a realidade ou a possibilidade. Para ele, para o Espiritismo, não há milagres no sentido de derrogação das leis naturais, donde se segue que os espíritas não fazem milagres e que o qualitativo de taumaturgos, que é o nome que fala sobre milagreiros, né, de alguns que alguns lhe dão, e é impróprio. Ou seja, o Espiritismo, quando ele fala em milagres, nós não acreditamos em milagres, dá a impressão de que nós estamos promovendo uma ofensa direta a Deus, sendo que, na verdade, essa ideia do milagre nada mais é do que a manifestação de uma lei desconhecida. E aí nós estudamos sobre a lei dos fluidos, estudamos sobre o magnetismo, estudamos sobre a influência dos espíritos sobre a matéria. Mas nós não imaginamos, porque o milagre nada mais é do que você vai morrer. Aí Deus vem, muda de ideia e tira de você aquele problema que vai te levar ao óbito simplesmente porque ele deseja. Essa é a ideia do milagre. O Espiritismo diz, se você tiver merecimento, você tem leis, você tem fluidos, você tem material que pode mudar aquele quadro que você vive hoje. Facilmente explicado. Então, nós chamamos de milagre hoje em que sentido? É milagre pela complexidade da situação que foi transformada. Mas, de um modo geral, quando se fala em milagre, nós falamos em que Deus, ou algum santo, ou algum anjo, ou mesmo Jesus, simplesmente foi contra aquilo que rege o universo. É como se, de repente, a Terra estivesse girando num sentido, e aí, então, por um milagre, ela começou a girar em sentido contrário. Isso não acontece, porque existe uma lei que rege o movimento do nosso planeta. E essa lei, se ela for quebrada, desequilibra todo o universo. Por isso, então, o Espiritismo estuda leis que vão surgindo, que com o passar do tempo se tornarão conhecidas. Essa é a parte fundamental que nós temos que compreender. E mais acima foi colocada uma expressão interessante, sobrenatural. Nós temos várias expressões que devemos compreender. O que é o sobrenatural? É aquilo que está acima do que é natural. E o que nós entendemos como natural? É aquilo que nós vemos acontecer no nosso mundo. É a lei do movimento, é a atmosfera, é isso, é aquilo. O que é sobrenatural? É aquilo que está acima do que é natural. Então, quando você fala, se por acaso um avião hoje voasse no tempo de Kardec, eles diziam, isso é um fenômeno sobrenatural. Isso porque a lei da aerodinâmica não era compreendida ainda. A partir do momento em que ela foi descoberta, o homem não apenas a conheceu, mas explorou. Tornou-se natural. Então o mundo espiritual hoje para nós é sobrenatural. Mesma coisa, tudo igual. Né? Sobrenatural, acima da matéria. Paranormal, aquilo que vai paralelo à normalidade. Metafísico, aquilo que vai além do que é físico. Ainda temos o extraordinário, porque aquilo que é ordinário é aquilo que está dentro da ordem. O extraordinário é aquilo que vai. Então são expressões que nós utilizamos para compreender aquilo que vai além da ciência natural, aquilo que vai além do que nós compreendemos. Mas o que era sobrenatural no passado tornou-se natural hoje. Vocês se lembram, por exemplo, dos eclipses que aconteciam na Idade Média? As pessoas viram que era a fúria de Deus, que era uma coisa sobrenatural. De repente o eclipse foi compreendido pela astronomia, resolvido o problema. A fúria de Deus, as secas, essa seca que está acontecendo é sobrenatural. Não é um fenômeno físico, climático que criou aquela situação. Então vamos em frente aqui. O conhecimento das leis que regem o princípio espiritual prende-se de alguma maneira direta à questão do passado e do futuro do homem. Sua vida limita-se à existência atual? Ao entrar nesse mundo, sai ele do nada e volta do nada quando o deixa? Ele já viveu e viverá ainda? Como viverá e em que condições? Numa palavra, para onde ele vem, aliás, de onde ele vem e para onde ele vai? Por que está na terra e por que sofre? Desculpem. Tais são as perguntas que cada um faz, porque elas são para todo mundo de um interesse capital, porque nenhuma doutrina deu a elas ainda a solução racional. A que dá o Espiritismo, apoiada nos fatos,
fazendo as exigências da lógica e da justiça mais rigorosa, é uma das principais causas da rapidez da sua propagação. O Espiritismo não é nem uma concepção pessoal, nem um resultado de um sistema pré-concebido. Ou seja, né, não foi uma criação de um homem que pensou assim: eu gosto da ideia da reencarnação, então eu vou contar para todo mundo que a reencarnação existe. Não é isso. Vamos estudar fatos. Quais são os fatos? Aliás, o Espiritismo se resume nesses fatos. Tudo aquilo que o Espiritismo trata já foi falado em alguma parte da história da humanidade. A reencarnação, transmigração das almas, lá dos gregos. Fenômeno mediúnico, o Antigo Testamento está cheio. Continuidade da vida no mundo espiritual, o Antigo Testamento está cheio, o Novo Testamento também. Então vemos ali que todos os fatos que o Espiritismo trata não é novidade para ninguém. Falar sobre médiums, o Antigo Testamento está cheio de profetas, disso, de feiticeiros, de qualquer nome que se dê. Então nós vamos observar que tudo aquilo que o Espiritismo fala já foi falado um dia. A única diferença é que ele começa a estudar isso. Ele não é um profeta porque ele é divino, ele é médium. O que ele vai fazer com a mediunidade dele depende dele. Porque do profeta para o feiticeiro, o caminho é muito curto. Basta você tropeçar que você muda de lado. Mas a mediunidade, o fenômeno em si, continua o mesmo. Todos os seus princípios, ou melhor aqui, o Espiritismo não é nem uma concepção pessoal, tal. Onde eu estava aqui? Então vamos de novo. O Espiritismo não é nem uma concepção pessoal, nem o resultado de um sistema pré-concebido. É a resultante de milhares de observações feitas em todos os pontos do globo e que convergiram para o centro que as coligiu e coordenou. Coligiu e coordenou. Essa é a parte importante. Todos os seus princípios constitutivos, sem exceção, são deduzidos da experiência. A experiência sempre precedeu a teoria. Essa ideia é importante que Kardec coloca. Quando ele fala que a experiência precedeu a teoria, significa assim que, se por acaso for o contrário, é mais ou menos o que acontece com a Bíblia. A Bíblia fala que o mundo foi criado em 6 dias. Claro que a gente faz uma interpretação básica, geral, né? A gente fala que o mundo foi inundado e que somente a Arca de Noé foi salva. A gente fala que Maria foi concebida, Jesus foi concebido pela virgindade de Maria. Tá. Então nós temos vários fatos que vão sendo na Bíblia. A gente vê que tudo isso primeiro é teoria. Ninguém conseguiu provar. Até hoje nós temos cientistas, National Geographic, Discovery Channel, The History Channel e todos os channels que tem por aí, levam hoje cientistas das várias partes do mundo para tentar provar essas ideias. Cientistas do National Geographic, pesquisadores, foram até o Oriente Médio e descobriram resquícios da Arca de Noé. Quer dizer, a teoria da Arca de Noé já existia. Eles estão tentando provar agora que é verdade. A ideia do mundo criado em 6 dias é uma teoria. Estão hoje tentando negar a arqueologia, negar todas as pesquisas, para provar que o mundo foi criado em 6 dias e que o nosso planeta, segundo os textos bíblicos, tem 6.000 anos apenas. 8.000 anos agora, né, porque tem aquele período. Só que nós temos hoje vestígios, temos ali não apenas indícios, mas nós temos evidências de milhões de anos. Então nós temos aqueles que são os evolucionistas, né, ou melhor, os criacionistas, né, que pensam na criação do mundo através da Gênese bíblica, que querem provar que a Bíblia está correta, ou seja, a teoria vem antes da experiência. Já o Espiritismo tem um caminho contrário. Aconteceu o fenômeno, aquela experiência, vamos tentar explicá-lo. E aí a gente segue, então, aquele processo natural da ciência. Primeiro você apresenta a teoria, depois você traz as hipóteses dessa teoria, depois você faz os experimentos para comprovar e depois você chega à conclusão. Esse é um caminho que todo experimento científico tem. Um indivíduo que vai propor uma tese de doutorado, ele vai fazer isso. Ele apresenta a teoria, apresenta as suas hipóteses, faz a sua experiência e chega à sua conclusão. O Espiritismo foi assim. Aconteceu o fenômeno, as mesas se mexeram. Qual é a teoria? Bom, pode ser magnetismo, pode ser um truque, pode ser uma força extracorpórea. Quais são as hipóteses? São essas.
Quais são os experimentos? Começaram a fazer os experimentos. Descartaram aquilo que era verdade, aceitaram aquilo que era certo. Qual é a conclusão? Os espíritos existem e podem atuar sobre a matéria. Então nós observamos que tudo é assim. Uma pessoa diz assim, olha, eu tive um sonho que eu vivi num outro lugar, numa existência passada, e aquilo foi muito real. Vamos colocar então em prática. Qual é a teoria que essa pessoa está inventando? Ou qual é a teoria? Que existe vida após a morte. Quais são as hipóteses? Que isso é uma fantasia, que a pessoa teve um delírio, ou que ela teve uma experiência do seu passado. Quais são os experimentos? Vamos fazer pesquisas. E qual é a conclusão? É isso. Então o caminho contrário que o Espiritismo teve, diferente de todas as religiões, foi exatamente partir daquilo que é real, daquilo que aconteceu, para depois elaborar uma ideia para poder comprovar aquela veracidade. E não o contrário. Eu acredito que o mundo espiritual é um parque de diversões. Então me prova que é. Ah, mas eu só acredito. Agora, aconteceu um disco voador pousou no meu quintal, esse é o fato. Vamos entender o que é esse disco voador. Então eu parto do fato para chegar às conclusões. Esse é o princípio fundamental e constitutivo do Espiritismo. De novo, todos os seus princípios constitutivos, sem exceção, são deduzidos da experiência. A experiência sempre precedeu a teoria. O Espiritismo achou-se assim, desde o início, com raízes por toda parte. A história não oferece nenhum exemplo de uma doutrina filosófica ou religiosa que tenha, em 10 anos, isso quando ele escreveu esse artigo naturalmente, reunido um número tão grande de adeptos. E, entretanto, ele não empregou para fazer conhecer nenhum dos meios vulgarmente em uso. Ele propagou-se por si mesmo, pelas simpatias que encontrou. Quais são os meios vulgarmente em uso? Montar templos, sair fazendo pregações, essas coisas? Não. Publicou-se um livro, colocou na livraria. As pessoas começaram a falar, começaram a ouvir, começaram a se interessar e viram os fatos. Deixa eu correr aqui que faltam ainda 3 páginas. Eu vou voar agora, tá, pessoal? Depois vocês... Porque senão eu vou deixar pela metade aqui. Tá. Um fato não menos constante é que em nenhum país a doutrina surgiu das íntimas camadas da sociedade, das ínfimas camadas da sociedade. Em toda parte, ela se propagou de cima para baixo, na escala social. É ainda nas classes esclarecidas que ela se propagou quase que exclusivamente. E as pessoas iletradas aí estão numa ínfima minoria. Falando exatamente que a doutrina espírita, no aspecto científico, ela tinha que ser compreendida pelas classes mais esclarecidas. Não é uma elitização do espiritismo, mas é um fato. Para você compreender uma ciência, você precisa ter um conhecimento científico. Para você compreender uma filosofia, você tem que ter um conhecimento filosófico. Então aqueles que não têm conhecimento em nenhuma dessas áreas, acabam não se interessando por aquilo. Imagina, por exemplo, no Centro Espírita, você estudando o livro dos Espíritos, sem facilitar a linguagem, quem que vai compreender? Então nós estamos sempre estudando, né? Com certeza, Didima. Confirmou-se ainda que a propagação do Espiritismo seguiu, desde sua origem, uma marcha constantemente ascendente, apesar de tudo que se fez para entravá-la e desnaturar-lhe o caráter, como fito de desacreditá-lo na opinião pública. Ou seja, o Espiritismo sempre esteve em crescimento, nunca esteve em decréscimo, por falta de interessados, sempre, porque ele nunca perdeu aquilo que ele ofereceu, que era exatamente a análise dos fatos que instigaram a curiosidade das pessoas, que é saber sobre a origem, o destino e como vivem, né, como vivem os espíritos. Deve-se mesmo observar que tudo que se fez nesse objetivo favoreceu a difusão. O alarido que foi feito por ocasião do seu advento fez com que pessoas que nunca tinham ouvido falar nele viessem a conhecê-lo. Quanto mais o denegriram ou ridicularizaram, mais foram violentas as declamações, mais aguçada a curiosidade. E como ele só pode ganhar com o exame, resultou que os seus adversários constituíram-se, sem o quererem, ardentes pregadores. Sobre as diabrites que não lhe causaram nenhum prejuízo, é que, estudando na sua fonte verdadeira, acharam-no bem diferente do que o tinham apresentado. Kardec falava sobre isso na Revista Espírita. Ele trouxe para nós um
um artigo sobre o Alto de Barcelona. Kardec havia enviado para um amigo de Barcelona um pacote com livros, livro dos Espíritos, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele foi então interceptado nas agências do Correio e foi depois denunciado. E a Igreja então condenou esses livros. Tanto que a Igreja tem uma lista, até hoje existente, chamada Index Librorium Prohibitorium, ou seja, o índice dos livros proibidos. E lá nós vamos encontrar livros de filosofia, livros de ciência, livros espíritas. E aí então a Igreja, percebendo que esses livros eram livros que denegriam ou que iam contra os dogmas da Igreja, eles então foram condenados à fogueira. E aí então criou-se um auto. O auto era aquela cerimônia de punição, de destruição daquilo que ia contra a Igreja da época. E aí então numa praça de Barcelona foram chamados então tabeliões, escrivães, soldados, e aí então queimaram os livros da doutrina no meio de uma praça. E aí Kardec soube disso e ficou chocado. Mandaram inclusive para ele alguns pedaços dos seus livros queimados. E os espíritos disseram: calma, essa foi a melhor propaganda que o Espiritismo poderia ter. Que as pessoas vão começar agora a procurar saber por que houve aquela manifestação. Então esse Alto de Barcelona, só procurem, coloquem na internet Espiritismo Alto de Barcelona, para quem não leu ainda, e ali vai ter o texto completo, que é bem interessante, Kardec relatando, publicando inclusive tudo aquilo que foi documentado sobre esse ato. Né? Bem interessante. Se eu não me engano, disseram que em Paris tem um museu que tem esse livro queimado, ou é aqui em São Paulo? Que aqui em São Paulo tem um museu espírita também. Eu não me recordo, mas eu sei que esse livro está guardado em algum lugar. Ou em Brasília. Vocês vão achar depois aí. Vamos lá. Tá. Nas lutas que teve de que sustentar, as pessoas imparciais levaram-lhe em conta sua moderação. Ele nunca usou de represálias com seus adversários, nem respondeu com injúrias às injúrias. Ou seja, o Espiritismo não paga agressividade com agressividade. Quem fizer isso é aquele apaixonado que não entendeu o que é a doutrina. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista. Por isso mesmo ele toca forçosamente às bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que ele não tem nem culto, nem rito, nem templo, e que, entre seus adeptos, nenhum recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Esses qualitativos são de pura invenção da crítica. Aliás, isso aqui é importante lembrar, né, que a gente poderia até esticar um pouquinho mais, que quando se pergunta, o Espiritismo é uma religião? Muitas pessoas vão dizer que sim, ele é uma religião. Outros vão dizer, não, ele não é uma religião. Como é que nós podemos entender o Espiritismo? Kardec já falou sobre isso na Revista Espírita também. Ele diz assim: se você entender o Espiritismo como uma religião convencional, que tem culto, rituais, templos, sacerdotes, dogmas, ele não é religião. Se você entender o Espiritismo como uma forma de religar o homem a Deus, então ele pode ser visto como Espiritismo, como religião. Então, quando você pergunta assim, qual é a sua religião? Se você disser que é espírita, entenda que o Espiritismo não é uma religião dentro dos moldes tradicionais. Herculano Pires, que foi um grande estudioso da doutrina espírita, na introdução do Livro dos Espíritos que ele publicou, que eu tenho aqui de 1982, ele fala que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Porque ele entende essa religião no sentido da aproximação, da elevação espiritual do homem em direção a Deus. Mas na mídia, por exemplo, o Espiritismo é visto como outra religião. E aí colocam, quem é o sacerdote do Espiritismo? Olá, Caixinha. Bom dia, pessoal que chegou. Quem é o sacerdote do Espiritismo? Passou uma reportagem na televisão dizendo que Uberaba era a Meca do Espiritismo. Meca, a gente lembra, é o centro religioso da religião islâmica. Então começa a colocar que ele é o fundador do Espiritismo, ele é o sacerdote do Espiritismo, aquele local é o lugar sagrado do Espiritismo. Isso não existe. Essa é uma visão que a mídia tem e dá pelo fato de não conhecer a doutrina espírita. Continuando. Esse espírita, pelo simples fato de simpatizar com os princípios da doutrina e por ele conformar sua conduta. É uma opinião como qualquer outra,
que cada um deve ter o direito de expressar, como de ser judeu, católico, protestante, fourierista, simonista, voltoriano, cartesiano, deísta e até materialista. O Espiritismo proclama a liberdade de consciência como um direito natural. Reclama-a para os seus como para todo mundo. Respeita todas as convicções sinceras e pede para si a reciprocidade. A liberdade de consciência decorre ao direito, o direito ao livre exame em matéria de fé. O Espiritismo combate o princípio da fé cega, porque ela impõe ao homem a abdicação de sua própria razão. Ele diz que toda fé imposta não tem raiz. É por isso que ele inscreve no número de suas máximas: não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Coerente com seus princípios, o Espiritismo não se impõe a ninguém. Ele quer ser aceito livremente através da convicção. Ele expõe suas doutrinas e recebe aqueles que voluntariamente vêm até ele. Não procura afastar ninguém de suas convicções religiosas. Olha o que eu falo para vocês o tempo todo. Ah, mas eu sou espírita, mas eu quero casar na igreja católica. Vai casar na igreja católica e vai ser feliz. Ah, mas eu sou espírita, minha esposa quer batizar meu filho. Batiza o menino, coitado, o que tem com isso? O Espiritismo não interessa por sua convicção religiosa. O Espiritismo é uma filosofia que te faz pensar naquilo que você acredita e que te apresenta, te revela novas ideias. Não se dirige àqueles que têm uma fé e a quem a fé basta, mas àqueles que, não estando satisfeitos com o que lhes deu, procuram alguma coisa melhor. Isso daqui então, para a gente fechar o nosso estudo de hoje, essa última frase é fundamental. Isso aqui a gente tem que imprimir e colocar na cabeceira da nossa cama, para nunca esquecer. Ah, porque eu sou evangélico, mas eu gosto de ler livros espíritas. Então vai na tua igreja e leia o livro. O Espiritismo não está preocupado com o que você faz, ele só te oferece ideias. Se essas ideias para você te faz feliz, te traz benefícios, ótimo. Então para você é um evangélico espírita. Para os evangélicos, naturalmente, isso é incompatível. Para nós também isso é incompatível pelo fato de nós não compreendermos esse princípio. Então se alguém disser assim, ah, eu sou católico e sou espírita, ótimo. Muita gente vai dizer assim, mas como? Como é que você consegue ser as duas coisas? É impossível você ser as duas coisas. É possível sim, porque o Espiritismo não se interessa com o que você faz. Você quer comer sua hóstia, você come. Você quer ir lá na sua profissão de fé, você vai. Você quer ir lá se casar na igreja, você se casa. Não interessa. Naturalmente o indivíduo vai descobrindo aquilo que para ele é melhor. Se para nós esses rituais, essas práticas já não são mais importantes, para muitas pessoas é. E nós devemos respeitá-las, porque o Espiritismo respeita. Se o Espiritismo respeita, por que nós pensaremos diferentes? Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Depois, deem mais uma lida nesse capítulo, os detratores, que é muito importante para nós, que Kardec fala muito sobre isso. Porque a gente fala assim, né? Tem aquele que é novo espírita, tem aquele que é ex-espírita, tem aquele que briga, tem aquele que não briga. Por que se dá tudo isso? Por falta de interpretação. A Lívia lembrou aqui, né, que o engraçado é que todos repetem a mesma coisa, placa de igreja não salva ninguém. No entanto, há críticas em relação a outras religiões. Exato, né? Por falta de entendimento, mas nós que conseguimos ter contato com esse texto, ter contato com esse raciocínio, nós devemos manter isso como uma bandeira verdadeira para nós. É por isso que nós temos a liberdade, a tolerância, a compreensão com qualquer pessoa que pense diferente de nós. Porque como Kardec coloca, se a sua religião te faz feliz, pronto. Se você quer algo melhor, você pode. Esse é o ponto fundamental. Pois é, irmão, a gente tem que sempre lembrar disso. O verdadeiro espírito é aquele que moralmente se transforma. É aquele que moralmente compreende tudo isso. Não é aquele que sai fazendo ritual, brigando por aí, não. Nós não somos cruzados da doutrina, como eram os cruzados do passado, que saíam matando e morrendo por causa das suas crenças. Essa tolerância é fundamental para todos nós. Pessoal, fechando por aqui, já atrasado, né? De forma alguma, Dalva, de forma alguma. As pessoas colocam como uma seita, porque uma seita é aquilo que se forma paralelo às religiões. E o Espiritismo nem como religião pode ser visto, como a gente viu aqui, dependendo da interpretação.
Ele é uma filosofia que te fala sobre uma realidade que compreendeu através das experiências. Apenas isso. E te mostra as consequências da forma como você vive para poder chegar ao destino que você deseja. Bom, passando para você, Fernanda, vamos lá, desculpa o atraso, pessoal. A gente estava no finalzinho aqui, eu tinha que acabar esse capítulo, senão a gente fica meio que pendurado. Então fechamos por aqui. O próximo capítulo que a gente vai estudar, a gente vai entrar na segunda parte agora, que é muito legal, do livro Obras Póstumas, que fala agora, que seria assim, essa segunda parte desse livro é como se fosse o diário de Kardec. Ele vai dizer como ele conheceu, como ele teve contato com os espíritos, o que falaram para ele. Então, quer dizer,